Bom dia, Igreja Batista do Bing. Eu sei que você está aí na sua casa agora, tem acompanhado os últimos acontecimentos. São dias difíceis, mas eu tenho uma palavra muito especial para mim, para você, para todos nós que pertencemos à Igreja Batista do Bing e para todos os nossos irmãos que estão espalhados e que confessam Jesus Cristo como Senhor. A palavra de Deus lá em Josué 1:9 diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes, não te amedrontes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Que esse verso more no seu coração durante esses dias. Nós cremos que Deus, Ele tem uma vontade permissiva. Nós sabemos que a soberania de Deus continua regendo a nossa história, a história do mundo. Deus não largou a história do mundo. Deus não abandonou o cosmos, Deus não abandonou o seu coração, Deus não abandonou a nossa igreja. É hora de confiar, é hora de ter fé, é hora de nos juntarmos como filhos de Deus para orarmos pelo mundo. Você tem acompanhado esses últimos dias centenas e centenas de mortes na Itália, Europa. Nós precisamos clamar a Deus para que Deus coloque suas mãos sobre a Europa, sobre o nosso país que também está enfrentando dias difíceis. Eu peço a você que você se ajoelhe no seu quarto, que você tranque a porta do seu quarto e que você busque o nosso Pai em secreto, porque nós cremos que Deus é um Deus que está olhando para tudo isso, está ouvindo o nosso clamor. Portanto, clamemos pelo mundo, clamemos pelo nosso país e especialmente clamemos pela nossa cidade, a cidade de Petrópolis. Eu quero fazer uma pergunta para te provocar. Nós estamos na Escola Bíblica Crescer. Nós queremos, mesmo diante desse quadro tão difícil, estar na sua casa com uma equipe pastoral, oferecendo a você a palavra de Deus. Nós não estamos distantes. Os nossos telefones estão sempre acolhendo e se você quiser, por favor, envie para a gente mensagem, ligue para a gente. Nós, pastores da igreja, eu, pastor Daniel, pastor Tiago, que é o pastor da nossa igreja, nós estamos à disposição de cada ovelha da Igreja Batista do Bing. O que você precisar, nós estamos juntos. Estaremos sempre orando pela nossa igreja, pelas nossas ovelhas. Quero fazer uma pergunta provocadora na nossa Escola Bíblica Crescer. Na sua opinião, o culto depende de um espaço físico? Será que se a Igreja Batista do Bing, o templo da Igreja do Bing, for abaixo, o culto vai deixar de existir? A adoração vai se cessar? A leitura da Bíblia, a proclamação, o testemunho do Evangelho? Será que essas coisas dependem de um espaço físico? Foi pensando nisso que eu escrevi, fiz um estudo a respeito do culto, de um culto que independe do espaço físico, do culto que independe de um lugar concreto, de tijolos. Porque o culto, na minha opinião, é o seu coração quebrantado. O culto são os joelhos dobrados, são as orações levantadas e erguidas aos céus. Esse é o culto é o seu coração. O corpo somos nós somos a igreja de Jesus. Eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar e escrever para que isso chegue ao seu coração como uma verdade da palavra de Deus. Eu separei alguns textos bíblicos, eu separei alguma mensagem aqui para que você se sinta edificado em nome de Jesus. A primeira coisa que eu queria fazer menção aqui é que diante desse caos que temos vivido, algumas pessoas têm interpretado mal a fé. Será que a fé pode ser confundida por atos irresponsáveis? Não foi essa fé que o tentador lá em Mateus 4 exigiu de Jesus, quando disse assim: transforme essas pedras em pães? Será que essa fé irresponsável não foi aquela mesma que o tentador exigiu de Jesus, quando disse assim, salte aí do pináculo do templo, porque os anjos te segurarão? Irmãos, os tempos são difíceis. Os tempos são caóticos. Nós precisamos compreender o que significa fé. Será que essa fé que o tentador exige de Jesus
Não é a fé que alguns pregadores, alguns pastores, sobrecarregados em sua consciência, têm exigido de suas ovelhas? Bem, a fé bíblica não é uma fé que exige isso de você. Aliás, eu perguntaria ainda mais para provocar você. Nós não vamos aos hospitais? Nós não fazemos exames médicos periodicamente? Eu pergunto a você, são essas demonstrações, como ter um plano de saúde, fazer exames periódicos, será que são atitudes que demonstram incredulidade? Irmãos, todos nós, eu e você, todos nós consideramos essas ações como ações de prevenção. A fé não pode ser um ato irresponsável. A fé, segundo a Escritura, é um dom que Deus nos dá. É um dom, um presente que Deus nos oferece. Irmãos, se não fosse Deus, nós nem creríamos nele. Se não fosse um presente que Deus nos desse dos céus, nós não teríamos nem força física, mental, psicológica, intelectual para crer. Fé é um presente que Deus nos dá, e esse presente não pode ser confundido por irresponsabilidade. Nós, equipe pastoral do Bingen, temos consciência de que esse momento exige de nós inteligência. A fé não é uma inimiga da inteligência. A fé não é uma inimiga da ciência. As nossas autoridades, as mesmas que nós constituímos pela oração, pelo nosso voto, têm nos oferecido através dos jornais, através das entrevistas concedidas em importantes canais de televisão, as nossas autoridades têm nos pedido, e por isso nós estamos agora na sua casa através desse vídeo. Por isso a Igreja Batista do Bingen resolveu acatar de forma inteligente, porque a nossa fé não é inimiga da inteligência, a nossa fé não é inimiga da ciência. Nós, como Igreja Batista do Bingen, resolvemos fazer um culto dentro das nossas casas, no seio da sua família. Por quê? Aí eu te digo mais uma vez, porque o culto, a adoração, os sacrifícios, as ofertas que nós oferecemos, os nossos corpos como sacrifício vivo, não dependem de um espaço físico. Quero mencionar aqui, para sua edificação, para sua família, para sua casa, 5 importantes discursos de Jesus. Um deles eu queria dar um pouco mais de atenção. O primeiro discurso em Mateus é o discurso da montanha, é o sermão da montanha. Todos nós conhecemos esse discurso. Mateus 5, 6 e 7. Bem-aventurados os que choram serão consolados. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça do reino. Bem-aventurados os pacificadores. Todos nós temos acesso, ou já tivemos acesso a esse importante sermão. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. O homem sensato pode ser comparado àquele que construiu sua casa sobre a rocha. Mateus 5, 6 e 7. É o primeiro sermão, é o primeiro discurso de Mateus. O segundo discurso é o discurso do envio, Mateus capítulo 10. Ali Jesus prepara os seus discípulos para irem aos povoados, curando enfermidades, expelindo demônios. Mateus capítulo 10, um discurso que inclusive nos prepara hoje, missionários contemporâneos, para as terras do testemunho, para as terras que nós precisamos sair, inclusive das nossas, para testemunharmos o Evangelho de Jesus. Um outro importante discurso, Mateus capítulo 13, nós temos as parábolas do reino, a parábola das sementes, do grão de mostarda. Quantas coisas que Jesus nos ensina através de pequenas histórias que ele formulou. Olha que coisa linda, pegando do campo, pegando do seu ambiente pastoril e ensinando através de tudo isso conceitos importantes do reino de Deus. Mateus capítulo 13. Há também um outro discurso, o quarto discurso, Mateus capítulo 18, que Jesus trata sobre igreja. Igreja. Esse eu quero frisar um pouco mais. Mas só para terminar a organização do meu pensamento aqui, o quinto discurso é Mateus 24, 25. São textos que falam sobre os últimos tempos. É o discurso escatológico de Jesus. Se você puder, aí na sua casa, faça um pequeno exercício após o término desse vídeo. Leia os capítulos 5, 6 e 7, o primeiro discurso de Jesus. Mateus capítulo 10, o segundo discurso de Jesus, o texto do envio.
Mateus capítulo 13, as parábolas do reino, Mateus capítulo 18, a eclesiologia de Jesus, Mateus capítulo 24, 25, são os textos que falam sobre os últimos tempos, a escatologia de Jesus. Leiam esses textos, né? Eu tenho certeza que você vai sair depois dessa leitura com o Evangelho de Mateus aqui, ó, fixado em sua mente, fixado em seu coração. Bem, queria agora separar o texto de Mateus 18 para aprendermos um pouco sobre o que é ser igreja. Lá no texto de Mateus capítulo 18, aparece uma expressão grega no verso 17, eclesia. Olha que coisa interessante. Essa expressão grega aparece aqui no texto de Mateus 18. Eclesia significa igreja. Igreja, nós somos a igreja de Jesus. Nós somos essa eclesia. Agora veja, no verso 17 aparece essa expressão grega. E no verso 20 diz uma coisa muito interessante. Diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, em seu nome, a palavra de Deus nos promete, eu estarei ali. Eu estarei no meio deles. A palavra de Deus nos assevera, nos assegura. Se temos 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, a presença dele é manifesta. Creio que você aí na sua casa, junto com a sua esposa, junto com o seu marido, com seus filhos, com seus irmãos, já está sentindo a presença de Deus. Sabe por quê? Porque vocês estão reunidos em nome de Jesus e Deus nos garante pela sua palavra que Ele estaria com essa igreja, essa eclesia. Agora veja, nós não dependemos, segundo Mateus 18, de um espaço físico. Irmãos, nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Cristo. Aliás, por causa disso, por causa dessa sabedoria neotestamentária da igreja como corpo, Paulo, por exemplo, pôde escrever sua carta a Filemon nos primeiros versos e dizer assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Abra comigo aí o texto da palavra de Deus, Filemon, capítulo 1, os primeiros 2 versos. Repito mais uma vez para que fique fixado no seu coração. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A igreja que se reúne com você em sua casa. Olha que coisa interessante, 2 palavras, 2 expressões gregas aparecem aqui. A primeira, oikon, casa. A segunda, eclesia, igreja. Essas 2 palavras gregas, oikon, casa, eclesia, igreja, aparecem juntas para mostrar que ser igreja é ser além das paredes. Ser igreja é ser igreja a partir das casas. Quero citar outros versos. Mas antes de citar outros versos, eu quero que você, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos, irmãs, compreenda de uma vez por todas. Irmãos, o povo de Deus, em muitos momentos de sua história, viveu sem um templo concreto. Quero lembrar de momentos como, por exemplo, o deserto, a travessia no deserto. O povo de Deus não tinha um templo concreto, apenas um tabernáculo, uma tenda móvel que se movia no deserto. Não existia um templo físico, não existiam tijolos, apenas um tabernáculo, apenas uma tenda móvel na qual os filhos de Deus faziam seus sacrifícios, buscavam a presença de Deus. Posso mencionar outros momentos na história do povo de Deus, por exemplo, que nos mostram claramente que nós não precisamos de templo físico. Por que não mencionar aqui os exílios? Assírio, 722 a.C. e babilônico, 586 a.C. Irmãos, Nabucodonosor, quando entrou em Jerusalém, destruiu tudo. Devastou o templo, devastou as paredes, devastou a cidade de Jerusalém. O povo de Deus precisou viver 70 anos no exílio.
Leia o Salmo 137, leia Jeremias, o texto de Jeremias, leia Isaías a partir do capítulo 40. Textos que nos mostram com contundência os problemas enfrentados pelo povo de Deus no exílio. Leia o profeta Ezequiel. Todos esses textos asseveram e nos asseguram, sim, momentos difíceis, tempos tempestuosos, mas tempos nos quais o povo de Deus viveu, mesmo sem templo, a verdadeira adoração. Nós não dependemos de templo, desde o tabernáculo no deserto, desde os exílios assírio e babilônico, desde a destruição, por exemplo, no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. Os cristãos viveram sem templo. Olha que coisa interessante, no ano 70 Roma invade Jerusalém mais uma vez e destrói outro templo. Os judeus foram expulsos da sinagoga, os judeus já não aguentavam mais os cristãos, os judeus que aceitaram Jesus como Messias. O povo de Deus precisou viver sua fé nas casas. Olha que coisa interessante, que durante esses dias tão difíceis, tão amedrontadores, que a gente receba confiança do nosso próprio lar. Aí na igreja, que reúne aí dentro da sua casa, você é a igreja de Jesus, que através da palavra de Deus, através do culto que você vai fazer com a sua família no lar, você receba a esperança, você acolha a esperança do Evangelho. Irmãos, o culto não depende de um templo físico. Eu não estou ignorando o templo, eu só estou mostrando que o culto independe desse templo. Estou mostrando fatos concretos na história do povo de Deus que nos mostram claramente que nós podemos fazer, nós podemos cultuar, nós podemos adorar a Deus nas nossas casas, junto com os nossos familiares, com os nossos irmãos. Irmãos, como é bom buscar a presença de Deus nas casas. Quero citar alguns outros versos que são versos complementares e que nos ajudarão a compreender esse tema tão importante e caro para a nossa espiritualidade. Veja, Atos 2,46, abra aí a sua palavra. Atos 2,46 diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Veja aqui esse verso que mostra que os cristãos estavam no templo, mas diz a palavra de Deus, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições. Atos 5,42, abra a sua palavra de Deus aí, abra a escritura, diz assim, Atos 5,42, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Veja, de casa em casa, os cristãos estavam ali testemunhando a sua fé, partilhando suas refeições, partilhando suas orações, seus abraços. Você se lembra daquele discurso que Paulo tem aos anciãos de Éfeso? Ele recebe os anciãos de Éfeso em Mileto, e lá no verso 20, Atos capítulo 20, no verso 20 diz, vocês sabem, Paulo dizendo aos anciãos, que não deixei de pregar vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Veja a palavra de Deus mais uma vez, nos asseverando e nos assegurando. Paulo anunciava de casa em casa. Colossenses capítulo 4, 15. E Romanos 16, 3 e 5 fecham o meu pensamento agora. Cito para vocês. Colossenses 4, 15 diz, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Mais uma vez, as expressões oikon e eclesia aparecem em Colossenses 4,15. Romanos 16, 5. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles, Priscila e Áquila, a igreja que se reúne na casa deles. As expressões oikon e eclesia, mais uma vez, aparecem também em Romanos 16, 5. Colossenses 4,15, Romanos 16, 5, Filemão, nos seus primeiros 2 versos, nos mostram com contundência que a expressão eclesia e oikon, e a outra expressão oikon, podem viver juntas.
A nossa espiritualidade não depende de um templo físico. A nossa espiritualidade não depende de um templo concreto. Aliás, o próprio Jesus, ao olhar para o templo, muitas vezes disse palavras duras. Vocês transformaram a casa de Deus, que deveria ser casa de oração, em um covil de salteadores. Vocês se lembram do texto de Mateus 24:2? A palavra de Deus diz muito claramente, Jesus olhando para aquele templo, não sobrará pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Irmãos, todos esses textos nos mostram, e repito mais uma vez, Colossenses 4:15, Romanos 16:5, os primeiros 2 versos de Filemão, onde essas expressões gregas aparecem, oikon e eclesia. Veja, a nossa espiritualidade não depende de um templo físico. Durante esses dias eu quero convocar você da Igreja Batista do Bingen a viver um momento extraordinário na sua família. A nossa igreja vai continuar viva. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não será esse vírus a derrubar a nossa igreja. Não, porque a nossa igreja é a igreja de Cristo. É a igreja que confessa Jesus Cristo como Senhor. Ela vai permanecer em pé. Eu convido a você para que você exerça a sua fé, para que você viva a sua fé dentro da sua casa, aí no seio da sua família, junto com o seu pai, junto com a sua mãe, junto com os seus filhos, junto com o seu cônjuge, que vocês busquem a Deus juntos, que vocês orem juntos, que vocês celebrem a Deus juntos. Vamos viver a nossa fé juntos nas nossas casas. Aqui na minha casa nós já começamos o nosso culto familiar, que você comece também aí na sua casa, que você não deixe de ler a palavra, que você busque a Deus todos os dias, que a sua adoração não cesse na sua casa, na sua igreja. Sabe por quê? Porque a nossa igreja não é templo físico. A nossa igreja somos nós. São os corpos que confessam Jesus Cristo como Senhor. São as almas que se debruçam sobre Jesus, que se debruçam sobre sua palavra. Somos nós todos juntos que somos igreja de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. No nome de Jesus. Amém. Somos igreja de Cristo. O seu lar é a igreja de Cristo.